Esse é o novíssimo Lenovo IdeaPad Slim 3, um notebook super completo que promete simplesmente revolucionar o mercado dos notebooks na sua faixa de preço. Justamente porque ele promete entregar uma boa tela, possibilidade de fazer upgrade, um bom desempenho e ainda por cima um carregamento via USB-C. E a missão de hoje é descobrir se esse notebook realmente entrega tudo isso que ele promete e se vale a pena investir a sua grana. E para isso a gente vai ter que fazer aquela análise completíssima e também desmontar essa máquina para saber se a construção interna é boa e também se dá para fazer tanto upgrade de RAM quanto de armazenamento. E caso você queira comprar essa máquina, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente. E também caso você queira assistir o vídeo de unboxing que a gente fez desse notebook, dá uma olhadinha porque lá a gente mostra tudo que vem na caixa, como que ele vem, todo o processo de configuração e também lá a gente já dá um spoiler de como ele é por dentro. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora começar a nossa análise por design e construção. O Lenovo IdeaPad Slim 3 é um notebook completamente construído em plástico de boa qualidade. Inclusive, esse aqui é um ponto muito interessante, viu? Porque pra gente que estava acostumado com a linha do IdeaPad 1, do IdeaPad 3, a gente via que a construção não era uma coisa muito bacana. Aqui a gente tinha uma construção muito mais simples, sem nenhum tipo de textura, uma construção também mais focada ali no custo-benefício, né? Que basicamente não tinha nenhum tipo de acabamento. Era só uma tampa lisa com a logo aqui do lado e no geral era um notebook bem sem graça. Só que nessa geração a gente teve muitas mudanças, principalmente na questão da qualidade de construção e também do design. Já que agora nós temos um notebook bem mais quadradinho, justamente porque a proporção da tela é 16:10 contra 16:9 das versões antigas. Então esse já é um ponto muito bacana. Esse logo centralizado também é muito legal, já que para mim não faz nenhum sentido, né? Ficar aqui no canto, dá até um pouco de toque. Eu acredito que essa cor, junto com essa construção, também deu um design muito mais atual, chegando ali próximo do Galaxy Book 4, que também tem uma cor parecida com essa. Aqui poderia ter uma construção em metal? Poderia, até porque o próprio Galaxy Book 4, na versão mais básica, já tem uma construção completa em metal. Então se você não assistiu o vídeo dele, dá uma olhada, porque esse aqui é um dos únicos notebooks abaixo de 3 mil reais que tem uma construção completa em alumínio. Mas como esse projeto é completamente diferente, utilizando outro processador, outro tipo de memória, eu acho que pelo preço ele é um projeto bem completo. Então nesse ponto eu até entendo não ter uma construção em metal. E já sobre medidas, porque eu sei que muitas pessoas gostam, né? Ele é um notebook relativamente mais grosso, viu? Se a gente medir aqui, dá pra ver que ele tem cerca de 19 milímetros, né? O que daria ali quase 2 centímetros. Então se a gente comparar com o Galaxy Book 4, que é um notebook mais fino, dá pra ver que o notebook da Lenovo é realmente um pouquinho mais grosso, já que aqui a gente tem apenas 15 milímetros. E já na questão do peso, bora ver aqui, ele tem aproximadamente 1,6 quilos, que é um ótimo peso para um notebook mais atual, né? Então agora bora abrir ele, e aqui na parte de dentro dá para ver que a construção também está muito superior comparado com as outras versões. Inclusive eu vou voltar aqui com o IdeaPad 1, só para vocês terem noção o quanto que o projeto mudou, já que aqui do lado direito dá para ver que tem aquelas teclas mais baixinhas, são menos arredondadas, e também tem um layout um pouco mais compacto, e isso acaba deixando o notebook bem mais portátil, né? Eu também gosto desse layout mais compacto porque lembra muito o MacBook e também o Galaxy Book. Então, para mim, esse layout de teclado e esse teclado é muito superior ao que a gente tinha nas versões passadas. Já o touchpad, eu achei que ele ficou um pouquinho melhor, mas na questão do tamanho, eu acho que eles são basicamente iguais, né? Deixa eu ver aqui. Esse tem 120 milímetros e esse aqui tem 104 milímetros. Então, a gente tem uma diferença boa nos dois touchpads. Então, aqui ele deu uma crescidinha, né? E se você reparar uma coisa, você vai perceber que não existe um botão Power aqui na parte de cima, nem no teclado, já que pela primeira vez aqui no canal a gente viu um notebook que tem um botão Power na lateral. Então se liga só, se você comprou esse notebook, não fique desesperado por não achar o botão Power, beleza? Já que ele fica exatamente aqui na lateral direita. Eu vou falar para vocês que isso aqui é um pouco peculiar. Eu nunca tinha visto nenhum notebook que tem um botão na lateral e não sei exatamente se isso é uma coisa boa ou ruim, já que assim, pode ser muito bom por ele não estar no teclado, então caso o teclado estrague, você pode utilizar um teclado externo sem precisar trocar o teclado. Mas, por outro lado, às vezes você quer pegar o notebook aqui e aí você pode acabar desligando o notebook. Então, a gente vai ter que ver isso com o tempo, né? Então, em design e construção, o Lenovo IdeaPad Slim 3 é realmente muito bom. Contando com esse design super minimalista e elegante, com uma boa construção, bem robusta, né? E também com um arranjo bem otimizado, tanto da tela quanto do teclado, já que a gente está falando de uma tela com proporção 16:10. Mas antes de entrar no assunto da tela, bora ver
as conectividades desse notebook. Do lado esquerdo nós temos a conexão de energia, uma porta USB tipo A, uma porta HDMI e uma porta USB tipo C. E sim, pessoal, essa máquina tem uma porta USB tipo C, tanto que aceita carregamento quanto vídeo. Então, depois de mostrar vários notebooks que tem apenas uma porta USB tipo C, que serve apenas para dados, finalmente a gente tem um notebook compatível com vídeo e também com carregamento. Então eu vou conectar aqui, pegar o nosso monitorzinho 4K com touchscreen, que é esse aqui, e com apenas um cabo USB tipo C, a gente vai conseguir alimentar o monitor e também passar a imagem. Ó, vou conectar, já está reconhecendo. E a partir de agora já passou o vídeo da tela do notebook para cá. Inclusive, como esse monitor é touchscreen, eu posso utilizar como um tablet, tá vendo? Eu tenho todos os comandos aqui, posso arrastar, posso inclusive jogar se eu quiser nesse monitor. Isso é um diferencial muito grande, viu? Talvez você nunca tenha tido acesso a um notebook que tenha a possibilidade de passar vídeo pelo USB tipo C, mas isso aqui te poupa muita coisa, principalmente ficar alimentando o monitor, né? Já que esse cabo passa energia e também o vídeo. Então nesse ponto eu estou extremamente feliz. Só que como eu falei para vocês, essa porta USB tipo C não passa apenas vídeo, ela também passa energia. Então se liga só, se a gente quiser, a gente pode tirar aqui o monitor e já conectar de forma direta um carregador. E o legal é que esse carregador que eu tenho aqui, ele pode chegar até 140 watts. Óbvio que esse notebook não aguenta, né, 140 watts, mas a partir do momento que eu conectar aqui, eu vou até mostrar para vocês. Aí ó, eu conectei. Ele já vai começar a carregar. Então isso é extremamente bacana e também muito mais eficiente, né? Porque às vezes você quer viajar e não quer ficar carregando aquele carregador padrão. Só que aqui também é um ponto bem peculiar, porque lá no primeiro vídeo a gente mostrou e falou para vocês que talvez ela não passaria nem vídeo e nem energia, justamente porque lá no manual não estava falando isso, né? E no site da Lenovo também não. Então, como não tinha nenhum indicativo aqui, como não tinha nenhum indicativo no manual, a gente resolveu testar primeiro e aí depois falar para vocês. E assim, vou falar para vocês que para ficar perfeito, faltou aquela porta USB tipo C que aceita carregamento, porque essa aqui, infelizmente, não aceita, pelo menos no manual não tá falando, né? Depois a gente pode fazer o teste. E aqui eu vou contar uma coisa muito bacana que aconteceu nos testes. A gente conseguiu uma taxa de carregamento de 90 watts. Cara, 90 watts. Lembrando que o carregador original aguenta só 65. Então, com o carregador USB tipo C de alta potência, a gente conseguiu 90 watts. Isso é extremamente interessante, porque às vezes você pode querer carregar o notebook enquanto você joga. E aí, o excedente de energia vai indo para a bateria, enquanto que o resto vai sendo utilizado pelo notebook, que, se eu não me engano, consome no máximo mesmo 65 watts. E a gente fez vários testes, viu? Para saber se faria alguma diferença usar um carregador mais forte na questão do desempenho, né? E parece que o desempenho continua o mesmo. Mas, com um carregador mais potente, você vai conseguir carregar a bateria de uma forma um pouco mais eficiente e também você vai conseguir jogar aqueles jogos mais pesados sem gastar a bateria enquanto está carregando, entendeu? Então, essa é uma coisa bem interessante. Mas voltando aqui para as conectividades, ainda do lado esquerdo nós temos a porta de áudio e passando para o lado direito nós temos uma porta USB tipo A e uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Então em conectividades esse Lenovo aqui é realmente muito bom. Para ser perfeito só faltou ter mais uma porta USB tipo C que passa vídeo e também carregamento, né? Assim como o Book 4 tem, e também uma porta de rede, já que se você reparou bem, você viu que esse notebook não tem uma porta física de rede. E para você utilizar uma, você vai ter que utilizar aqueles dongles USB que tem compatibilidade com a porta de rede, beleza? Mas tirando isso, ótimas conexões e com certeza esse aqui é um dos melhores notebooks que você pode comprar nessa faixa de preço. E agora bora para uma das partes mais importantes dessa análise, que é justamente a sua tela, porque a maioria dos notebooks que a gente testou recentemente e que foram lançados em 2025, eles têm tela TN, enquanto que esse aqui, felizmente, tem uma tela WVA. E se você não sabe o que é WVA, é basicamente uma tela bem parecida com IPS, que está muito acima do painel TN. Então, se você está pensando em comprar essa máquina, pode ficar tranquilo demais, porque essa tela é muito boa. Assim, não é uma tela profissional para você realmente trabalhar com as melhores certificações, mas é uma tela muito boa comparada aos seus concorrentes, principalmente aqueles que têm tela TN, né? Então, se liga só, é uma tela que consegue entregar uma boa qualidade de cor, principalmente agora, né, nessas cores mais vívidas, consegue entregar um bom ângulo de visão, então se você abaixar, se você levantar, você vai perceber que a imagem não deforma muito, igual acontece com o painel TN. E no geral, tanto a parte de contraste e qualidade de cores dessa tela é realmente muito boa. E como eu falei para vocês, essa aqui é uma tela com proporção 16:10, por isso que tem essas faixinhas aqui na parte de cima, né? Porque nem todo conteúdo é otimizado para esse tipo de tela. Mas cara, dá uma olhada nessa qualidade de imagem. Se liga só,
olha o quanto essa tela é boa. E não distorce, né? Se a gente virar para um lado, virar para o outro, para cima, para baixo. E se você é aquela pessoa que gosta de especificações, esse aqui é um painel WVA com resolução Full HD, proporção 16:10 e um brilho de mais ou menos 300 nits, que vai ser mais que o suficiente para você consumir o seu conteúdo, para você dar uma jogadinha de vez em quando, trabalhar um pouquinho ali com foto e com vídeo, desde que não seja algo hiper profissional, né, que você precise das certificações. Então assim, para 99,9% do público, essa aqui vai ser uma ótima tela. E eu confesso para vocês que eu já estava perdendo a esperança, viu? Porque todo notebook que era lançado em 2025 que a gente trazia aqui tinha tela TN. Então o último notebook que a gente mostrou que tinha tela IPS, se eu não me engano, era o Vaio FE16, sendo que todos os últimos 10 que a gente mostrou não tinha tela IPS, era tela TN. Então, parabéns para a Lenovo, porque até agora esse aqui é realmente um dos notebooks mais completos que a gente já mostrou aqui, abaixo dos R$3.000. E agora, finalmente, bora conhecer o hardware e desempenho do Lenovo IdeaPad Slim 3. Esse notebook já vem equipado com processadores Intel de 13ª geração e que termina com H, ou seja, são processadores de alto desempenho. E aí na hora da compra você pode escolher tanto a versão com i5 e com i7. No caso desse aqui, vem equipado com o i5 13420H, beleza? Já na memória RAM você pode encontrar ele tanto com 8 ou 16 GB, lembrando que esse notebook vem equipado com memórias DDR5 rodando a 4800 MHz. Em armazenamento você consegue encontrar ele tanto na versão com 256 e 512 GB. No caso desse aqui, nós compramos a versão i5 com 16 GB de RAM e também 512 GB de armazenamento. Mas eu recomendo que vocês peguem a versão mais básica, que vem com 8 GB de RAM, e aí depois você compra um pente de 16 GB de RAM e você vai ficar com 24. E se brincar, ainda vai sair mais barato do que comprar a versão com 16. E eu acho que essa dica vale o seu like, viu? E a gente vai deixar o link tanto da memória RAM para você fazer o upgrade, quanto do armazenamento. E para descobrir se esse hardware realmente entrega um bom desempenho, nós rodamos alguns testes de benchmark lá no Performance Test. E o primeiro resultado foi cerca de 19.000 pontos no teste do processador. E depois a gente fez o teste da GPU integrada e ele conseguiu entregar cerca de 2.500 pontos. E isso quer dizer que esse processador realmente entrega um bom desempenho, ficando bem próximo de vários notebooks que são considerados bons para sua faixa de preço, como por exemplo o Acer Aspire 5 com Ryzen 7, o Acer Aspire 15 que vem com o mesmo processador desse notebook e até o Vaio FE16 ou o próprio Asus VivoBook 15 que vem com Ryzen. Então na questão de desempenho, esse notebook realmente entrega ótimos resultados. Só que como essa máquina também vem equipada com o mesmo processador do Acer Aspire 15, nada mais justo do que a gente mostrar os resultados que a gente fez lá no vídeo de análise completa. Então no caso do Acer Aspire 15, ele conseguiu entregar 20.430 pontos no teste do processador e 2.200 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Isso quer dizer que o Aspire 15 tem um pouquinho a mais de desempenho no processador e um pouquinho a menos de desempenho na placa de vídeo integrada. Isso aí pode ser causado por vários fatores, tanto pela construção ou talvez até mesmo pela memória RAM, já que lá ele tem uma memória RAM LPDDR5, que é soldada na placa-mãe, e aqui a gente tem uma memória RAM DDR5 normal, que tem um slot, né? Então pode ter essa pequena diferença, mas no uso normal é basicamente a mesma coisa, beleza? E aqui tem uma coisa, viu? Porque o primeiro teste que a gente fez nesse notebook, que foi lá do vídeo passado, né? Ele entregou um desempenho de 17.972 pontos, contra 19.000 pontos desse último teste que a gente fez. E a gente pensou que poderia ser várias coisas, como por exemplo, o carregador, já que o segundo teste foi feito através da porta USB tipo C, né? Mas eu acredito que essa diferença de desempenho foi justamente pelo modo de alto desempenho que a gente colocou, tanto no Windows quanto lá no aplicativo, acho que é Lenovo Vantage, alguma coisa assim, viu? Então, se você quer extrair o máximo de desempenho desse notebook, eu recomendo que você coloque no modo alto desempenho tanto no Windows quanto lá no aplicativo da Lenovo, beleza? Mas lembra que eu falei para vocês que esse notebook é compatível com carregamento USB tipo C, podendo chegar em até 90 watts. Isso quer dizer que se você tiver um carregador com essa potência, né, de até 100 watts, a gente recomenda que você sempre utilize ele no lugar do carregador original, já que você vai ter uma potência a mais. Óbvio que o notebook não vai consumir mais do que a capacidade que ele foi projetado, né, que no caso é 65 watts, mas com um carregador mais potente, você pode acabar utilizando a potência máxima enquanto você carrega a bateria. Então, se você quer extrair o máximo, sempre utilize o carregador e, se possível, utilize um carregador USB-C que chega ali nos 90 ou 100 watts. Só que a única forma de descobrir se o notebook é realmente potente é testando em jogos ou programas mais pesados. E aqui a gente rodou primeiro o Red Dead Redemption 2 com um preset no baixo e algumas coisas em médio, na resolução Full HD, e a gente conseguiu um resultado na média dos 35 FPS, que até agora com certeza é um dos melhores resultados que a gente conseguiu em notebooks abaixo de R$3.000.
FPS. E como dá pra ver, a imagem tá bem bacana, a jogabilidade também tá muito boa, mas é óbvio que essa aqui não é a condição ideal para você jogar Red Dead Redemption 2, né? Até porque esse notebook não tem uma placa de vídeo dedicada, pelo menos até o lançamento desse vídeo, né? A gente não viu nenhuma versão desse notebook com uma placa dedicada. Então a gente pode acabar considerando que sim, é um bom desempenho para o Red Dead Redemption, um notebook que tem apenas uma placa de vídeo integrada. Só que a gente também aproveitou para testar o Fortnite. E aqui, com o preset no épico, no modo desempenho e com a resolução em Full HD, nós conseguimos uma média de 70 a 80 FPS. Também dá para ver que as imagens ficam muito boas, principalmente porque a gente está falando de uma tela WVA. A jogabilidade também está excelente, dá para fazer a trocação tranquilo, sem nenhum tipo de travamento. Então no Fortnite o desempenho também foi muito bom. E para completar, a gente testou no CS2. Aqui nós conseguimos uma média de 60 a 80 FPS na resolução Full HD, com os gráficos no baixo e médio. Só que aqui nós tivemos pequenos travamentos nas primeiras partidas, né? Eu acho que isso aí é super normal do CS2, então sempre que você baixar o CS e for jogar aquela primeira partida, pode ficar tranquilo, porque normalmente dá uma travadinha mesmo, principalmente se você estiver testando no modo mais pesado, que é o que a gente testou, que é o modo mata-mata, onde tem, tipo, 10 pessoas atirando ao mesmo tempo, e isso aí exige muito do processador, beleza? Então pode ficar tranquilo, porque depois de uns 3 ou 4 minutinhos vai tudo estabilizar e você vai conseguir jogar ali acima dos 60, talvez chegando até nos 90 FPS. E caso você queira mais FPS, aí basta tirar da resolução Full HD e jogar na resolução HD, que aí você vai conseguir 120, 150 FPS. E já na parte da temperatura, ele apresentou um ótimo desempenho, não esquentando muito o teclado. Na parte das teclas WASD, ele ficou na faixa dos 40 graus e na saída de ar próximo à tela na faixa dos 47 a 49 graus, inclusive jogando um pouquinho de calor para a região da tela. E a gente também aproveitou para testar esse notebook em tarefas do dia a dia. Então a gente utilizou para roteiros, utilizou para editar algumas imagens e até alguns vídeos. E cara, o desempenho foi bem bacana, viu? A gente conseguiu editar tanto vídeos curtos, que é aqueles vídeos na vertical, quanto vídeos longos, né? Com 3, 5 até 10 minutos. É óbvio que você não vai conseguir editar vídeos em 4K 60, vídeos grandes, né? Sem a ajuda de proxy, porque a gente não tem uma placa de vídeo dedicada. Mas no geral você vai conseguir trabalhar com imagem e com vídeo tranquilamente, desde que não seja algo muito pesado. Então isso quer dizer que o Lenovo IdeaPad Slim 3 realmente tem um dos melhores hardwares na sua faixa de preço, entregando um desempenho excelente. Principalmente porque a gente está falando de um notebook que já tem memória RAM DDR5. E como a gente viu que esse notebook já tem um bom desempenho, bora desmontar essa máquina para ver se tem a possibilidade de upgrade tanto de RAM quanto de armazenamento. E para desmontar esse notebook é bem fácil, você vai apenas precisar remover os 7 parafusos na parte de baixo, mas aqui tem uma pegadinha da Lenovo, porque ela não colocou parafusos normais, né, que seriam parafusos Phillips. Ela colocou parafusos Torx, que é um parafuso bem parecido com aqueles que tem tanto nos MacBooks quanto nos iPhones. Então, para desmontar esse notebook, você vai precisar de uma chave Torx. E aí eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na descrição, beleza? Então, para desmontar, você vai precisar apenas remover esses 7 parafusos e depois, com o auxílio de uma ferramenta de plástico, você vai soltar todas as travinhas. E pronto! Essa aqui é a parte interna do Lenovo IdeaPad Slim 3. Aqui nós temos o slot da memória RAM DDR5 rodando a 4.800 MHz. Se você pegar a versão com 8 GB, esse slot vai vir vazio, e se você pegar a versão com 16 GB, o slot vai vir ocupado. Aqui do lado temos o slot de SSD NVMe, que já vem ocupado, mas aqui na parte de cima tem mais um slot vazio para você expandir o armazenamento. Dá para ver que a construção interna do notebook é realmente muito boa. E por fim nós temos uma bateria de 50 Wh que promete entregar mais de 5 horas de uso contínuo. Então sim, pessoal, esse notebook é compatível tanto com o upgrade de memória RAM quanto com o upgrade de armazenamento, inclusive com um slot extra, né? Porque normalmente a gente vê um notebook que vem apenas com um slot e você precisa remover o SSD NVMe para colocar um novo. No caso aqui não, você pode colocar mais uma memória RAM e mais um SSD. Então a Lenovo acertou demais nessa possibilidade de fazer o upgrade. E como eu falei para vocês, eu vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição tanto a memória RAM compatível com esse notebook quanto o SSD compatível, para que você possa comprar a versão mais barata, por exemplo, e depois fazer o upgrade e consequentemente vai sair mais barato e você vai ter mais potência. Mas voltando aqui sobre o assunto da bateria desse notebook, a Lenovo entrega um hardware de 50 Wh que promete ali cerca de 5 a 6 horas de uso. E cara, eu vou falar para vocês que a gente fez muitos testes e a gente conseguiu e ao mesmo tempo não conseguiu essa autonomia. Eu vou explicar para vocês. Primeiro que a gente fez um teste de reprodução contínua de vídeo com o brilho da tela em 50% e o som desligado. E nesse teste a gente conseguiu uma taxa de descarregamento por hora de 15,5%, o
que daria mais ou menos uma autonomia de 6 a 7 horas de uso. Só que para ter essa autonomia, você tem que usar exatamente como a gente usou, que é com brilho da tela em 50% e reproduzindo um vídeo. Só que a gente também aproveitou para fazer um teste de uso normal, que é aquele uso que você abre uma coisinha aqui, assiste um vídeo ali, usa um programa mais pesadinho e com brilho em 100%. Aí nesse caso a gente conseguiu uma média de 3 a 4 horas de uso. Só que a gente também aproveitou para fazer aquele teste mais hardcore, dando uma jogadinha, utilizando o programa de edição, e nesse caso a gente conseguiu uma autonomia de 2 horas de bateria. Então você tem que ver qual tipo de usuário que você é. Se você é aquele usuário hardcore, aí você vai ter cerca de 2 horas de bateria. Se você é usuário normal, você vai ter ali cerca de 3 a 4 horas de autonomia. E se você é aquele usuário mais moderado, que usa de boa o notebook, aí você vai ter cerca de 6 a 7 horas de autonomia. Mas lembrando novamente que se você utiliza o notebook, no máximo utilizando programas pesados ou jogando, você deve utilizar o carregador. Então não fique utilizando o notebook no máximo sem estar com o carregador plugado, viu? Isso serve tanto para conservar a saúde da bateria, já que se ele precisa de 65 watts para o uso máximo, a bateria de 50 não consegue. Ou seja, você precisa do carregador para não forçar a bateria e também para conseguir o máximo de desempenho. Tranquilo? Então agora bora ver se a webcam desse notebook é realmente boa. Mas antes disso eu quero recomendar uma coisa para vocês, porque como eu falei, esse notebook carrega via USB tipo C. E se ele carrega, você consegue utilizar um power bank para carregar ele. E aqui no canal a gente sempre utiliza esse aqui, da marca Ugreen. Inclusive, eles são da mesma cor, viu? Muito bacana. Esse aqui aguenta até 145 watts, a gente nem precisa de tanta potência, né? E ele tem 20.000 mAh. Então se você carregar isso aqui, mais o notebook, você vai conseguir uma autonomia muito grande. Porque assim que o notebook estiver descarregando e você estiver, tipo, na praia, basta ligar o cabo USB tipo C aqui, ligar no notebook e pronto. Você vai conseguir estender a autonomia. E se você quiser comprar isso aqui, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Mas agora bora fazer o teste da webcam. Deixa eu ver aqui qual que é a resolução. Eu acredito que é apenas HD, né? E lembrando que essa câmera também tem aquela travinha de segurança. Tá vendo que tem nos notebooks tanto da Lenovo quanto da Asus, que basta puxar aqui e ele fecha de maneira física, né? E se você arrastar para o lado, ele abre a câmera. Isso aqui é muito bom para privacidade. Deixa eu entrar nas configurações de vídeo, e a resolução máxima é 720 a 30 fps. Então é uma câmera com resolução HD. Vou colocar aqui para gravar. Dá para ver que a imagem é meio ruim, então não é uma câmera muito boa, como a gente já viu em outros notebooks, né? Mas o intuito dessa câmera não é ser a melhor câmera do mundo, até porque a gente está falando de um notebook mais barato. Então você vai utilizar isso aqui, às vezes, para uma reunião de trabalho, para uma reunião da faculdade. E eu acredito que essa imagem aqui tá de bom tamanho. Inclusive o áudio que você está escutando também é do notebook. Então já aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou, tanto da imagem dessa webcam quanto do áudio. É, pessoal, depois de muitos meses, finalmente apareceu um notebook que tem tudo para ser um dos melhores custo-benefício da atualidade. Porque demorou, viu? Demorou muito tempo para poder aparecer uma máquina como essa, já que atualmente os dois melhores custo-benefício são o Galaxy Book 4, que até hoje é um dos notebooks mais completos, abaixo dos R$3.000, tem construção em metal, tem duas portas USB tipo C que passa carregamento e também passa vídeo, tem um desempenho bacana, uma boa tela, só que infelizmente não tem possibilidade de fazer upgrade. E o outro notebook é o Acer Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U, que é um notebook espetacular, tem a tampa da tela em alumínio, tem um ótimo desempenho, tem possibilidade de fazer upgrade de RAM, tem tela IPS, mas infelizmente não tem a porta USB tipo C que aceita vídeo e também carregamento. Então, pela primeira vez, nós temos um notebook que basicamente mescla o melhor dos dois mundos, com um bom desempenho, possibilidade de fazer upgrade, porta USB tipo C que carrega e passa vídeo. E assim, para ficar perfeito, só faltou ter uma construção completa em alumínio. Aí seria basicamente um upgrade, né? Isso aqui seria tipo um Galaxy Book 5 bombadão. Então, eu acredito que esse aqui tem tudo para ser o melhor notebook custo-benefício da atualidade. É óbvio que para isso a gente vai ter que fazer vários testes, comparando cada um deles e também vendo a questão do longo prazo. Afinal, quando o notebook é lançado, a gente não sabe muito bem se vai ter algum defeito crônico, se ele vai ter algum probleminha, né? A gente tem que testar bastante e aí depois de testar bastante a gente recomenda para vocês. Mas até agora, esse aqui com certeza é o notebook mais completo que você pode comprar. O único ponto que a gente vai ter que ficar de olho é justamente o preço, porque eu não sei se a Lenovo vai querer subir o preço para casa dos R$3.500, R$4.000.
Aí chegando nessa faixa já não vale muito a pena, viu? Ele só vale a pena se tiver ali entre os 2.800 a 3.300 reais. Tirando dessa faixa de preço, aí você encontra coisas bem melhores. E já aproveita e deixa aqui nos comentários qual desses 3 notebooks você escolheria se eu te desse agora. Você pegaria um Galaxy Book 4, um Lenovo Slim 3 ou você pegaria o Acer Aspire 5? E se eu fosse recomendar um dos notebooks para vocês, eu diria que cada um atende um público específico. Esse aqui é para aquele público que quer um notebook mais tranquilinho, né, sem muita potência, não precisa mais do que 8 GB de RAM, porque eu tô falando da versão mais básica do Book 4, viu? Então, nesse caso, um notebook para estudo e trabalho mais leve, com certeza o Galaxy Book 4 vai ser a melhor opção, porque tem construção em alumínio, tem uma bateria maior, é mais fino e mais portátil. Mas, caso você queira um notebook mais parrudão, mais potente para você jogar, aí tem o Acer Aspire 5 com o Ryzen 7, que entrega uma potência muito bacana, mas infelizmente é um notebook com design mais ultrapassado, não tem porta de carregamento USB tipo C, mas ao mesmo tempo deixa você fazer upgrade. Mas caso você queira o melhor dos dois mundos, aí você pode escolher o Lenovo IdeaPad Slim 3, porque aí você vai ter quase tudo que tem aqui e quase tudo que tem aqui por um preço bem parecido. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!